sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no nosso Concurseiro On. E hoje, meus amigos, nós estaremos corrigindo as provas do STM, Superior Tribunal Militar. Nós não tivemos curso desse concurso, nós não tivemos curso dessa prova aqui no site do Concurseiro On. Mas a galera me pediu na internet, a galera me pediu pelo WhatsApp para eu fazer um vídeo, pelo menos do regimento interno, e conseguimos fazer um vídeo de regimento interno com um resumo e espero que nós tenhamos acertado todas as questões. Claro que existiam outros conteúdos, como direito constitucional, como a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação, o próprio direito constitucional, mas nós não tínhamos agenda para lançar cursos nesse momento aqui no nosso Concurseiro On. Então, pelo menos um vídeo de regimento interno eu fiz, certo? Inclusive, eu fiz 2 vídeos de regimento interno, porque teve uma atualização com relação ao Conselho de Administração, mas me falaram que não caiu aquela atualização, que caiu outros artigos do nosso regimento interno, que nós acertamos igual no nosso aulão para a prova, mas não aquele da atualização que nós apostávamos muito que ia cair. De qualquer forma, eu gostaria muito de estar fazendo essa correção junto com vocês ontem, na terça-feira, só que ficou totalmente impossível, porque o site da FCC bugou, do Sebrasp bugou, a galera não conseguia me mandar a prova, quando me mandava a prova, vinham os arquivos totalmente separados, era um arquivo de técnico, um arquivo de analista, um arquivo da parte específica, do arquivo da parte geral, não tinha o gabarito, então eu levei um tempão para conseguir entender esse quebra-cabeça e montar para vocês, porque o Sebrasp, nesse aspecto de organização, é bem ruim, é bem fraco, diferente da FCC, por exemplo, que coloca uma capa na prova com o tipo da prova, o cargo que você está concorrendo, o ano da prova. O Sebrasp não faz absolutamente nada. Então, olha só o que eu tive que fazer. Vocês vão ver aí de casa. Eu imprimi as provas e coloquei a mão aqui em cima, ó, técnico, depois o técnico que é policial, depois o nosso analista judiciário da área administrativa e depois o analista judiciário da área judiciária. Somente hoje de manhã é que eu consegui finalmente montar esse quebra-cabeça com todas as provas. Então, peço perdão, sempre é na terça-feira, no nosso programa Sem Dúvidas Terça, a nossa correção, e dessa vez foi totalmente impossível. Outra coisa importante, nós não estamos ao vivo, tá, pessoal? Esse vídeo eu estou gravando nessa tarde de quarta, porque na quarta-feira, às 19 horas, eu faço parte de um projeto social chamado Reino Kids, que é uma igreja que auxilia menores em situação de vulnerabilidade. Então, hoje nós temos sempre um encontro na quarta-feira, que eu dou aula, que eu converso com as crianças, que eu encontro o pessoal lá. Então, eu não consigo estar ao vivo na quarta-feira aqui junto com vocês, somente se eu faltasse ao encontro com as crianças, mas as crianças precisam muito de auxílio. Inclusive, vou convidar vocês a seguir, vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link do Instagram do Reino Kids, certo? Para que vocês, de repente, em algum momento desejam seguir, desejam saber alguma coisa a mais, desejam participar, de repente alguém quer fazer alguma doação. A igreja é uma igreja bem humilde, é uma igreja bem simples, não tem nem reboco nas paredes, eu estou auxiliando a reconstrução da igreja depois da enchente em Canoas, mas o fato que é muito importante é que eu não estarei ao vivo aqui, estou gravando esse vídeo, certo? Mas não importa se eu estou ao vivo ou estou gravando, até porque vocês muitas vezes assistem depois. O importante é você não ficar com dúvida. E para que você não fique com dúvida, caso eu não possa tirar a sua dúvida, eu vou colocar aqui no WhatsApp já, ó, 5199312156, 5199312156. Então você fica à vontade para me mandar a sua dúvida, caso esse vídeo não solucione as suas dúvidas, beleza? E eu não posso deixar de pedir para você dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque todas as vezes que nós tivermos um conteúdo de qualidade, tivermos correção de prova, tivermos dica, nós estaremos recebendo as notificações. Se você não puder assistir ao vivo, não tem problema, fica salvo lá no seu e-mail uma informação de que vídeo novo entrou no nosso canal. E se você puder auxiliar o nosso trabalho, você pode adquirir um dos nossos cursos lá no site www.concurseiroon.com.br e também você pode ser assinante aqui do nosso canal, na nossa equipe de membros da corrente da posse. Você verá que existem mais de 150 videoaulas exclusivas para os assinantes e membros da corrente da posse e apenas R$ 14,99. Então, não dá para dizer que você não tem condições, que não tem dinheiro, porque sim, nós precisamos investir no nosso futuro, na nossa educação,
precisamos abençoar o próximo com relação a essa preparação de concurso. É isso que eu creio que nós fazemos aqui. Nós abençoamos a galera com conhecimento, com questões certeiras, com dicas muito precisas aí para as provas. E o exemplo, você pode ver, por exemplo, TRT do Rio de Janeiro, no nosso aulão para a prova de Direito Constitucional, me perguntaram, e aí, qual questão que vai cair do nosso artigo 5º, que tem 78 incisos e 4 parágrafos? O que eu fiz? Coloquei direto lá o inciso das associações e foi exatamente o que caiu. Espero que nesse aulão aqui, ou melhor, espero que nesse concurso do STM o nosso aulão tenha sido muito preciso também, mas só vamos ter certeza se visualizarmos a prova. Então, sem mais delongas, vamos colocar a nossa prova na tela. Deixa eu colocar a prova na tela aqui. Deixa eu ver que prova é essa. Eu tenho aqui a prova de técnico, a de analista, a de policial, a de analista e de analista da área judiciária. Para você que está em casa não está mudando muita coisa, só muda a parte de baixo ali. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir pela ordem de dificuldade, porque em tese a prova de técnico é a mais difícil, depois tem a de policial, depois a de analista da área administrativa e a mais difícil de todas é a de analista da área judiciária. Bom, como eu falei, para eu tentar me localizar aqui com essa bagunça do Sebrasp, eu imprimi as nossas provas, certo? E a primeira prova é a de técnico, que começa com aquele texto ali. Os trabalhadores atuais estão trocando cargos de liderança por tempo livre. Vocês estão vendo esse conteúdo? Esse é o texto que você, que fez a prova no domingo técnico, enfrentou lá nas questões de português. Mas nós vamos corrigir as nossas questões. Deixa eu ver onde que começam as nossas questões. Vai ser a partir da questão 21, né? Então vamos lá para a questão de número 21. Tá aqui, ó. Aqui começam as questões de direito constitucional. E o enunciado fala o seguinte, ó. Com base na Constituição Federal de 88 e da Lei 8429 de 92, julgue os itens a seguir relativos ao exercício da cidadania e à ética no setor público. Opa! Lei 8429, eu não leciono, mas eu vou tentar auxiliar vocês. Vamos tentar acertar essas questões, beleza? Então, a nossa primeira questão, olha que gostosa a prova do Sebrasp, eu posso marcar o PDF. Nas provas da FCC eu não consigo marcar o que eu estou lendo, é muito chato. Então, a galera que está em casa tem uma certa dificuldade de acompanhar. Mas, glória a Deus, o Sebrasp, pelo menos nesse aspecto, libera para nós podermos marcar a prova. Então, eu tenho que marcar certo ou errado na seguinte afirmação que fala o seguinte. Olha só, fala assim, ó. Todo cidadão é parte legítima para propor a ação popular que vise anular ato lesivo e a moralidade administrativa. Bom, essa informação nós conversamos bastante quando tratamos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição e certamente o gabarito oficial dessa questão 21 será certo. Sem dificuldade essa aqui, barbadinha. Vamos para a próxima, questão 22. Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador se aplicam ao sistema de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa. Opa! Aqui nós não temos no nosso direito constitucional a resposta, mas certamente vai estar ali naquela leizinha 8429, vai estar lá no artigo 1º, parágrafo 4º, tá, meus amigos? Então, lá no artigo 1º, parágrafo 4º, nós temos basicamente a cópia dessa afirmação da questão de número 22 e, portanto, o gabarito também será certo, gabarito certo. A propósito, se por acaso vocês verificarem alguma questão que eu não encontrei possibilidade de recurso, mas você entenda que caiba, pode mandar o WhatsApp que a gente troca uma ideia sem qualquer problema. Estamos juntos, de mãos dadas, até a posse. Então eu vou te ajudar, não importa qual for a situação. Claro que muitas vezes eu tenho muitas mensagens para responder no WhatsApp, e daí eu deixo mais para o final de semana, mas eu respondo pessoalmente cada um de vocês com todo carinho, certo? Então essa 22 aqui também será certa. Deixa eu marcar a 23 na tela, ela fala o seguinte. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza... Opa, tá pequenininha a letra. Eu vou pegar e vou ler na prova aqui, tá? Porque tá pequenininha a letra ali na tela. Então, tô lendo na prova aqui direto, tá? Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade administrativa, submete-se no que couber às disposições legais sobre sanções aplicáveis em decorrência de tais condutas. Bom, essa aqui está certa, também está no artigo 3º da Lei 8429 de 92, que é essa lei da improbidade administrativa, que eu não leciono, mas não estou também excluindo a possibilidade de lecionar ela no futuro. O importante é sabermos que a questão 23 está correta, está sendo copiado o artigo 3º da lei, certo? Pensei que eram questões de direito constitucional, no final somente a questão 21 é de direito constitucional, né? Então, vencida essa etapa, vamos para a próxima questão.
veja o enunciado e fala o seguinte, ó. À luz do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União, julgue os seguintes itens. Código de Ética, nós nem o nosso salão pré-prova nós fizemos. Mas eu aposto que com a minha experiência nos códigos de ética pelo Brasil, a gente consiga estar solucionando questões do Código de Ética do STM. Então, é a partir do enunciado aqui que eu preciso marcar o certo ou errado. Então, começando pela questão de número 24, que fala o seguinte. A fim de atender ao princípio da moralidade da administração pública, os servidores da Justiça Militar da União devem observar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a conduta ética e a preservação do patrimônio, da honra e da tradição dos serviços públicos. Bom, estamos diante aqui da cópia do artigo 2º do nosso Código de Ética do STM, que muitas vezes é replicado esse artigo em outros códigos de ética. Então, fica bem fácil também eu marcar certo aqui na questão de número 24. Vamos para a questão de número 25, estou marcando na tela, fala o seguinte. Inexistindo previsão legal em sentido diverso, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido será de 12 meses contados da exoneração. Não, 12 meses é demais, é muito comprido 12 meses, então essa aqui vai estar errada. O prazo está mencionado lá no artigo 19 do Código de Ética do STM, tá? E o prazo é de 4 meses e não 12 meses. Portanto, o gabarito oficial dessa questão de número 25 precisa ser errado. Errado. Então, vencemos mais uma. Próxima questãozinha, vou marcar na tela a questão de número 26, fala o seguinte. É vedado ao servidor da Justiça Militar da União aceitar presentes, exceto os oferecidos por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Basicamente, essa questão de número 26 está copiando o artigo 14 do Código de Ética lá do STM. Então, mais um gabarito certo. Bastante questões do Código de Ética, né? Me mandaram um WhatsApp, acho que quem mandou foi a nossa aluna Karina Broeto, ela disse, professor, não caiu o regimento interno na prova de técnica. Será que não caiu ou será que caiu e a galera não viu que caiu? Enfim, não vi toda a prova ainda, tá, meus amigos? Mas me chamou a atenção que tem bastante questões de Código de Ética, até porque o meu olhinho já puxou o pronunciado da debaixo e fala ali questões de Código de Ética também, ó. Julgue os itens subsequentes considerando as disposições do Código de Ética dos servidores da Justiça Militar da União. Então, deixa eu ver, pelo menos 5 questões de Código de Ética nós temos, hein? Então, poxa, se a gente tivesse adivinhado que não, em tese não ia cair regimento e sim Código de Ética, ao invés do aulão do regimento, nós teríamos feito um aulão de Código de Ética, né? Mas, infelizmente, é assim, meus amigos, nós não temos como adivinhar. O concurso público é assim uma caixinha de surpresas. Nós conseguimos acertar com grande precisão, mas não acertar 100%, até porque se nós soubéssemos 100% o que queria cair, até talvez algo ilegal estaria existindo no concurso público, né? Mas aqui nós somos 100% éticos, não teve nenhum vazamento de prova, eu estou apenas acertando as questões de prova pela glória de Deus, Ele que está me abençoando com os ensinamentos e eu repasso esses ensinamentos e essas bênçãos para vocês, certo? Então, eu não sei absolutamente nada, não vazou prova nenhuma, beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 27, que fala o seguinte. Os trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética da Justiça Militar da União são remunerados, sem prejuízo do registro da ficha funcional do servidor da prestação deste relevante serviço. A prestação é relevante, mas é sempre sem remuneração. E aqui nós temos algo bastante semelhante de outros códigos de ética. A prestação do serviço por parte dos servidores na comissão de ética sempre é sem remuneração. Então, com certeza, o gabarito dessa questão 27 será errado. Isso vai estar lá no artigo 25 do nosso código de ética. 25. Beleza? Vou ler a 28 agora. Os procedimentos adotados para verificação da prática de condutas incompatíveis com o Código de Ética dos servidores da Justiça Militar da União devem ter rito sumário e respeitar sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aqui está basicamente a cópia do artigo 36 do Código de Ética e, portanto, o gabarito da questão de número 28 será certo. Próxima questãozinha. Opa, agora será de direito constitucional de novo. Em relação à tipologia das constituições, ao poder constituinte, ao princípio da interpretação constitucional, julgue os itens a seguir. Bom, você já sabe que a gente não julga enunciado, né? Nós vamos julgar somente a questão. Então, eu vou julgar o que está marcado na tela em certo ou errado. Lá vou eu. Quanto à forma, as constituições podem ser classificadas como promulgadas. Já parei de ler, tá errado essa. Porque quanto à forma,
As constituições são escritas e não escritas. As constituições não escritas são as constitucionárias, que são aquelas costumeiras. Então já está errado aqui, beleza? Depois na continuação fala, quanto à forma, constituições podem ser classificadas como promulgadas. Promulgada é quanto à origem, tá, meus amigos? Então tá toda errada essa questão 29 aqui, nem perdemos mais tempo. Se estamos lá na hora do concurso e é assim que se apresenta a questão, você já marca errado e já vai para a próxima. Nem perca o seu tempo, beleza? Próxima questãozinha, a questão de número 30, fala assim, ó. Corolário do princípio da separação dos poderes, o princípio da correção funcional ou da conformidade funcional, estabelece que na atividade de interpretação da Constituição devem ser observado o espaço institucional próprio de cada poder, que é a separação dos poderes. Com certeza, nada de errado está nessa afirmação. Então, o gabarito da questão de número 30 só pode ser certo. Próxima questãozinha, deixa eu ver. Ainda é direito constitucional. Então, bora resolver as próximas questões. Ó. O enunciado a gente não lê, né? Isso aqui, ó. Muitas vezes na prova, eu nem leio. Prova de Sebraspa, eu não leio isso. E por que tu não lê, professor? Porque o que a gente precisa julgar é só o que vem a seguir. Mas vamos fazer a correção completa, né? Em relação aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os itens seguintes de acordo com a Constituição Federal e no que couber com a jurisprudência do STF. Estou lembrando agora que na última prova do Sebrasp caiu um monte de jurisprudência do STF, temas do STF. Né? Então, até recomendei para a galera ler bastante jurisprudência, entra lá no site do STF, às vezes dá uma lida, tira ali 1 hora por semana e dá uma lida das jurisprudências atuais do STF, dos temas. Alguém vai dizer, professor, mas é que são mais de 1000 temas. Pois é. Só que, às vezes, questões do Sebrasp e da FGV, principalmente, são questões que cobram bastante esses temas, né? Então, não sei se é isso que vão cobrar. Vamos abrir o nosso coração e entrar nas questões, mas, de qualquer forma, é um comentário que eu fiz aí. Inclusive, a correção, última prova da FGV, eu destaquei bastante sobre isso. Mas, bora lá. Fala assim, ó, questão 31, agora que eu marco certo ou errado. É constitucional a utilização das fotos de documentos oficiais de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou religião, desde que não impeçam a adequada identificação individual e a visibilidade do rosto do indivíduo. Essa aqui tá certa. E é constitucional mesmo. Essa é uma decisão de abril de 2024, já faz mais de ano que nós temos essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aí. Eu até já tinha lido ela outras vezes, achei que ia cair em algumas provas anteriores, mas não caiu ainda pela primeira vez que eu estou vendo essa decisão aí. Tá? Então, tá certa essa questão de número 31, não tem nada de errado nela. Vamos ver a próxima, questão de número 32, é bem curtinha, ela só fala assim, ó. Não cabe impetração de habeas corpus em face de punições disciplinares militares. Essa tá certa e essa não é jurisprudência. É cópia de artigo. É o artigo 142, parágrafo 1º. Então, certinha essa questão de número 32. Marcando a questão 33 na tela, estou lendo, ela tá ali do meu lado, olha só. A emenda constitucional que permitiu, nas hipóteses de manifestação cultural, práticas desportivas com animais, como vaqueja, é considerada inconstitucional. Essa tá errada e essa foi uma decisão recente, tá? De 14 de março de 2025, dizendo que essa emenda é constitucional, é permitido. Por mais que a gente se indigne, que a gente não goste de machucar bichinhos, que a gente não goste de ver aquela judiação com os boizinhos, ainda assim o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional. Existem outras decisões também que nos chocam, por exemplo, como a liberdade de religião, que permite sacrifício de animais, então matar galinhas, matar bodes, essa coisa de louco aí é constitucional no teor do nosso Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu não concordo e não tenho medo nenhum de dizer aqui no YouTube que eu não concordo. Eu não concordo. Alguns vão dizer, professor, mas é liberdade de religião. Beleza, vai ser livre, sem machucar, sem sangrar ninguém, sem torturar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos estar errados quando pregamos esse tipo de regra. E não é regra, é bom senso. Não machucar ninguém, não violar nenhum corpo, não derramar sangue pela religião. Eu creio que é algo de bom senso, que eu não preciso de nenhum credo específico para ter fé que eu estou certo quando falo isso, né? Mas, enfim, infelizmente, essa questão 33, o gabarito será errado. Próxima questãozinha, a questão 34, tem que julgar o que está marcado na tela. Lá vou eu.
para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil, são desnecessárias a autorização expressa dos associados a relação nominal destes e a comprovação de filiação prévia. Isso está verdadeiro. Tema 1119 do Supremo Tribunal Federal está basicamente copiado nessa questão de número 34. Então, está certo. Vejam que a dificuldade até esse momento nem é propriamente da prova, né? Porque o Sebrasp está só copiando os artigos, né? A dificuldade está em que está copiando não só artigos, mas copiando jurisprudência e temas do Supremo, como esse 1119 aqui. Então, isso acaba pulverizando muito o conteúdo que o concurseiro precisa estudar para garantir a sua aprovação, e daí acaba dificultando a prova. Claro que o que é difícil para você e é difícil para mim é difícil para todos, então basicamente diminui a nota final de corte, a nota final de aprovação. Mas de qualquer forma, eu acho chato quando caem esses temas aí, porque pulveriza demais o nosso estudo, né? A gente não consegue limitar o estudo a este ou aquele conteúdo, acaba tendo que estudar tudo que o Supremo Tribunal Federal decide, né? Próxima questãozinha, lembrando que o enunciado não interessa, né? No que se refere à organização política administrativa do Estado, administração pública e organização dos poderes, julgue os próximos itens. Isso aqui é inútil, né? A gente tem que marcar certo ou errado aqui, ó. Agora que eu vou julgar certo ou errado. Fala assim, ó. É inconstitucional lei estadual que atribua aos policiais militares do Estado a prestação voluntária de serviços de guarda de imóveis locais e de guarda de quartéis na corporação. Você acha que é inconstitucional? Na verdade, não é inconstitucional. Na verdade, é constitucional. Se eu não me engano, aqui foi um julgamento do ministro Fachin de um processo do estado do Pará. No estado do Pará. Então, vejam, olha como pulverizam o conhecimento para a gente acertar, né? Mas, de qualquer forma, tá errada essa aqui, porque fala que é inconstitucional, né? Mas é constitucional. É constitucional, foi definido como constitucional. Então, errada esta questão. Questão 36. O vice-presidente da República, o ministro da Justiça e das Relações Exteriores integram o Conselho da República, órgão no qual compete opinar acerca da intervenção federal do Estado de Defesa e Estado de Sítio. Essa aqui é fácil de eu pegar minha canetinha e marcar errado. Por quê? Porque o artigo 89 da Constituição que nós estudamos no nosso curso diz que é só o ministro da Justiça. Esse ministro das Relações Exteriores, ó, esse não integra o nosso Conselho. Então, errada também essa questão de número 36. Próxima questãozinha, questão de número 37, fala o seguinte. Pertence aos estados as áreas das ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, dos municípios ou de terceiros. Essa aqui está certa. E essa afirmação também não é jurisprudência, isso está elencado no artigo 26, inciso 3º da Constituição Federal. Então, ó, 37, certa. Próxima questãozinha, questão 38, só fala o seguinte. A organização administrativa e judiciária dos territórios será definida por meio de lei complementar. Portanto, se falou lei complementar, essa alternativa está errada. Artigo 33, caput da Constituição, fala que lei trará a organização administrativa e judiciária. E no decorrer do curso eu falei, gente, se a Constituição fala lei e o Sebrasp colocar lei complementar, você obrigatoriamente tem que marcar errado. Está aqui piscando na nossa frente uma questão que é a cara do Sebrasp. Beleza? Vencemos mais uma. Próxima questãozinha, deixa eu ver. Código Penal Militar, daí eu não posso me meter, né? Essa aqui eu tô fora. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a prova impressa para ver as outras, tá? Lei Penal Processual Militar, Inquérito Policial Militar, Código de Processo Penal Militar. Agora, ó, já entrei nas questões de conhecimentos específicos, tá? A primeira é em relação a tecnologias aplicadas aos arquivos. Eu não sei nem que tipo é essa prova que eu estou corrigindo, porque nesse aspecto, como eu disse, o Sebrasp e sua organização é uma porcaria. Pode ser que tenha vários tipos de prova, mas geralmente as questões são idênticas, só mudam as ordens, tá? Mas a que eu tenho aqui, a primeira questão é em relação às tecnologias aplicadas aos arquivos. Deixa eu ver se tem alguma outra questão da nossa matéria. Lei de 1433. Bom, vencemos, meus amigos, a prova de técnico, vencemos as questões de direito constitucional, de regimento interno e de código de ética. Opa, só um pouquinho, não caiu as questões de regimento interno? Deixa eu voltar aqui, deixa eu folhear de novo aqui. Deixa eu ver, Constituição 8429, código de ética,
Depois é classificação das constituições, direitos e garantias fundamentais, organização política administrativa. Realmente, pessoal, na prova de técnico judiciário não caiu o regimento interno. Sacanagem. Dá vontade de pegar e fazer botar um narizinho de palhaço. Ó, olha aqui, ó, Sebrasco, eu sou palhaço, tá? De estar estudando com você, de fazer prova com você, de pagar a inscrição para você e estudar o que você manda, e quando chega o dia da prova, não cai. Isso é ruim. Ainda mais o regimento interno, que é um conteúdo tão importante, né, que é útil para a sua vida, não só do concurso, mas para a vida de concursado. Bom, essa foi a nossa prova de técnico. Nossa próxima meta agora é a prova de policial. Lembrando que você tem que dar aquele like no vídeo, né? Não se esquece de dar aquele like no vídeo. Deixa eu tomar um golinho d'água e já coloco na tela a prova de policial. Como eu disse, eu não sei, tá? Eu não sei qual o tipo da prova, mas eu vou botar a primeira questão, deixa eu só enxergar a minha aqui. Eu vou colocar a primeira questão e daí você se localiza aí para a gente poder corrigir e auxiliar vocês aí nessa jornada de concurseiro. Deixa eu catar a apostila aqui. Deixa eu catar de policial. Ó, de policial. O texto fala assim: os trabalhadores atuais estão trocando cargos de liderança por tempo livre. Inclusive, eu tô achando que o texto é o mesmo de técnico, né? É. Só que do lado tem diferença. Tem diferença. Deixa eu ver a diferença. Quando é que começam as diferenças? Ó, já na página seguinte, na questão 16, fala a substituição do de cujos. Essa questão de português não tem na prova de técnico, mas o texto é o mesmo, tá? Eu estou comparando as duas provas impressas aqui, tá, meus amigos? Vamos ver aonde que começam as nossas questões. Começam na questão 35. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Que começam as questões de direito constitucional, bem atrás do meu cabeção. Com base na Constituição Federal de 88 e na Lei 8429, julgue os itens a seguir. Bom, tá bem parecido com o que nós vimos antes, né? Deixa eu ver. Primeira questão, questão 35. Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade administrativa, submete-se no que couber às disposições legais sobre as sanções aplicáveis em decorrência de tais condutas. Opa, tô achando que essa questão de número 35 da prova de policial é igual à questão 23 da prova de técnico. E é igual à questão 23 da prova de técnico. Estamos falando aqui do artigo 3º da Lei 8429 de 92. Então, o gabarito dessa questão é certo. Vamos ver a nossa próxima questãozinha. O agente público que percebe vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza pratica ato de improbidade que causa lesão ao erário. Aqui está falando da Lei 8429, mas não é idêntica à prova de técnica. Então, aqui já deu para ver uma diferença. Aqui nós estamos falando do artigo 9º da Lei 8429 e não causa lesão ao erário de forma explícita, né, dinheiro, mas de forma implícita, tá? E o artigo ele fala, na verdade, que esse artigo 9º, estamos tratando do enriquecimento ilícito. Então, o gabarito dessa questão 36, nos termos da Lei 8429, no seu artigo 9º, só pode ser errado. Próxima questãozinha, deixa eu colocar para baixo aqui. Fala o seguinte: os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador se aplicam ao sistema de responsabilização pela prática de improbidade administrativa. Tá. Essa aqui está igual à questão 22 aqui da prova de técnico. Deixa eu olhar de novo a questão 22 da prova de técnico. Os princípios, tá certinho, tá igual. Artigo 1º, parágrafo 4º. Então, duas questões idênticas à prova de técnico nessa prova de policial, mas uma é inédita, né? A questão 36 foi inédita até esse momento. Vamos ver a 38. Todo cidadão é parte legítima para propor a ação popular que visa anular ato lesivo e a moralidade administrativa. Tá? É igual à nossa questão 21 de técnico, que fala do inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Tá? Então, essa aqui, o gabarito é certo. Vamos ver a próxima questãozinha. Deixa eu colocar na tela junto com vocês. Que ruim, né? Quando as provas trazem as mesmas questões, né? Vamos ver. À luz do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar, julgue os seguintes itens. Lá vou eu. O que eu tenho que julgar, tá? A fim de atender ao princípio da moralidade da administração pública, os servidores da Justiça Militar da União devem observar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a conduta ética e a preservação do patrimônio, da honra e da tradição e dos serviços públicos. Bom, aqui, será que é igual a questão
do técnico também, deixa eu ver. Com tradição do serviço público. Certo? Tá igualzinho a questão 24, tá? O gabarito é certo, tá? Nos termos do artigo 2º do Código de Ética. Então, mais uma questão igual. Deixa eu ver a questão 40. É dever da autoridade investida na Justiça Militar da União opinar publicamente a respeito do mérito de qualquer questão que lhe seja submetida para decisão individual ou decisão do órgão colegiado. Na verdade, aqui é vedado, né? Na verdade, é vedado à autoridade investida na Justiça Militar de opinar publicamente a respeito de mérito de qualquer questão que lhe seja submetida para decisão. Por quê? Porque senão podem ocorrer pré-julgamentos. Podem ver que até mesmo quando juízes são entrevistados, eles tentam ao máximo entrar no mérito de processos que estão prestes a julgar. Então, não é dever da autoridade se manifestar, é vedado. Ele deve abster-se de estar manifestando-se. Então, essa questão 40 vai estar errado, e essa informação eu acho que está ali pelo artigo 7º. Artigo 7º? Não, acho que está mais para o fim. É que essas autoridades têm artigos específicos, então vai estar lá pelo artigo 17 do Código de Ética essa informação. Tá? De qualquer forma, o gabarito é errado. Próxima questãozinha. Questão 41 diz o seguinte. A propósito, a questão 40 é inédita, né? Não é cópia de técnico. Vamos ver a questão 41 agora. Inexistindo previsão legal em sentido diverso, o período de interdição da atividade incompatível... essa aqui é igual à questão 25 de técnico. 4 meses o certo. Aqui está falando 12 meses, então 41 está errado. Dá para notar que muitas questões se repetem, mas existem algumas questões inéditas aqui, certo? Próxima questãozinha, questão 42 na tela, fala o seguinte. É vedado ao servidor da Justiça Militar da União aceitar presentes, exceto os oferecidos por autoridades estrangeiras, nos casos protocolares que houver reciprocidade. Aqui está idêntica à questão 26 da prova de técnico. É o artigo 14 do Código de Ética. O gabarito será certo. Próxima questãozinha. Eu queria estar só lendo questões inéditas, né? Mas o Sebrasp nos premiou aí com provas idênticas aqui. Idênticas não, né? Mas muito semelhantes na questão de policial, né? Lá vou eu. Questão 43. Haja vista a natureza de suas atribuições, os servidores nomeados para exercício dos cargos em comissão dos níveis CJ1 a CJ4 não se submetem a normas constantes do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Errado, né? Se submete, sim. Inclusive, falei que existe um capítulo específico para tratar sobre isso e está lá no artigo 8º do Código de Ética. Então, o gabarito da questão 43 será errado. Próxima questãozinha, questão 44, fala o seguinte. É vedado ao servidor da Justiça Militar da União manter sob sua subordinação hierárquica cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Questão clássica do Sebrasp, né? Trocando o grau, né? Porque o grau é até 3º. Inclusive, aqui é muito semelhante ao Código de Ética do TRT do Rio de Janeiro que nós tivemos o aulão pré-prova. Então, o gabarito da questão 44 estará errada nos termos do artigo 7º, inciso 15 do Código de Ética. Próxima questãozinha. Julgue os itens subsequentes considerando as disposições do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Como eu disse, a gente nunca julga enunciado, a gente vai direto aqui nessa parte que eu estou marcando, mas antes deixa eu tomar um golinho d'água. A gente vai falando e vai secando a garganta. Bora lá. Questão 45. A Comissão de Ética da Justiça Militar da União deve ser composta por servidores efetivos e estáveis, designados pelo presidente do STM, que nunca tenham sofrido punição administrativa civil ou penal. Cópia do artigo 20 do Código de Ética do STM. Portanto, questão certa. Próxima questãozinha. Opa, peraí que perdi meu mouse aqui. Ih, não tá indo para baixo? Foi. Tô bem perdidão aqui. Olha só, questão de número 46 fala o seguinte. Os procedimentos adotados para verificação da prática de condutas incompatíveis com o Código de Ética do Serviço dos Servidores da Justiça Militar da União deve ter rito sumário e respeitar sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aqui é o nosso artigo 36 do Código de Ética. O gabarito vai estar certo, mas eu tenho a impressão que nós já fizemos essa. Deixa eu ver aqui. Os procedimentos. Tá igual a questão 28 da prova de técnico. Tá? Fui pegar a prova de técnico e descobri que essa questão está igual à questão 28 da prova de técnico. Próxima questãozinha, a questão de número 47. Opa, peraí que eu perdi o mouse de novo.
Estou encontrando problema aqui porque não está subindo as questões para eu corrigir as questões de baixo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar para a galera. Só um momentinho, gente. Eu vou tentar centralizar melhor aqui. Pronto. Fiz ao vivo. Vamos ver se agora vai. Qual foi a questão? 47 agora, né? Então lá vou eu. Das decisões da Comissão de Ética da Justiça Militar da União, cabe recurso no prazo de 5 dias úteis contados da respectiva decisão. Bom, aqui está no artigo 45, parágrafo 1º, tá, meus amigos? E não são 5 dias úteis, são 10 dias úteis. Esse prazo aqui costuma cair porque cada código de ética traz um prazo diferente. Por exemplo, no TRT do Rio de Janeiro o prazo é 30, mas no STM é 10. Então, a questão 47, o gabarito só pode ser errado. Questão 48. Os trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética da Justiça Militar da União são remunerados sem prejuízo do registro. Essa aqui nós já fizemos. Essa aqui é idêntica. Deixa eu ver qual é a questão. Acabamos de fazer na prova de técnica. Tá errado, tá, meus amigos? Tá totalmente errado. Deixa eu só ver qual é a questão. É a questão 27 da prova de técnica. Questão 27 da prova de técnica, está cobrando o artigo 25 do Código de Ética e o gabarito será errado. Próxima questãozinha, questão 49. O mandato dos membros da comissão... Desculpa. O mandato dos membros da Comissão de Ética da Justiça Militar da União é de 4 anos, vedada a sua recondução. Artigo 20 diz que o mandato é de 2 anos. E aqui está meio semelhante com tudo que é Comissão de Ética do Brasil. Então, essa aqui dava para a gente, mesmo que tivesse estudado outras comissões de ética, a gente poderia acertar essa questão, certo? Próxima e última questãozinha da prova de policial. A Comissão de Ética da Justiça Militar da União poderá aplicar aos servidores pena de censura, cuja fundamentação deverá constar do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência ao servidor responsabilizado pela falta ética. Artigo 26, inciso 10, me diz que essa afirmação da questão 50 está certa. Então, mais uma questãozinha nós vencemos e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar da tela aqui a nossa prova, eu vou folhear o restante da prova, tá? Porque o que acontece agora é outra parte, já é outro arquivo. Se eu for pegar e colocar na tela, já vai ser outro arquivo, ó, são conhecimentos específicos. A questão 51 fala assim, ó, nos casos de crime à distância, então essa foi a prova do policial. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui da nossa matéria. Norma regulamentadora 23. Eita. 10.826. Inteligência artificial. Nossa, tem umas partes diferentes, né? Eu reconheço, tá? Que eu nem li o edital na parte de policial, tá? Mas eu tô corrigindo aqui, pelo menos na parte que é o conteúdo que a gente costuma preparar para dar uma mão para a galera. E se por acaso ficou alguma dúvida, você acha que cabe recurso de alguma questão que eu corrigi, pode mandar o WhatsApp 5199-312-156, que nós tiramos todas as dúvidas da galera. O que eu vou fazer agora, meus amigos? Como terminou a minha água, eu vou pedir uma licencinha para vocês, eu vou colocar o looping na tela rapidinho para ali buscar minha aguinha. Já voltamos, é um looping só. Me espera aí, não sai daí, porque nós já vamos corrigir a prova de analista da área administrativa e depois analista da área judiciária, tá? É um minutinho. Salve, salve, galera! Estamos de volta. Centralizei aqui a nossa prova enquanto estava rolando o looping. Então, já vamos para a nossa prova de analista da área administrativa. Acompanhe você a leitura. Lembrando que podem ter provas diferentes, mas geralmente o conteúdo é idêntico, só muda a ordem. Então, deixa eu colocar a nossa apostila na tela. A questão de analista da área administrativa começa aí com esse texto, né, que fala de satélite natural como a Lua, papapá. Vamos direto para a nossa parte da matéria, que vai começar, deixa eu ver, tá aqui, ó. Eu acho que a partir da questão 15,
a gente pode estar resolvendo ela. Por que eu não estou conseguindo marcar ela na tela? Tá, eu não estou conseguindo marcar ela na tela, mas eu vou ler ela com o mousezinho ali, tá? Lembrando que essa parte aqui não nos interessa. A gente fala assim, ó, de acordo com a disposição na Lei 8457/92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares, bem como o regimento interno do STM, julgue os itens a seguir. Glória a Deus, finalmente uma questão de regimento interno. Lá vou eu agora corrigir essa questão. Aqui é a questão de número 15, que fala o seguinte: das decisões finais tomadas pelo Conselho de Administração do STM no âmbito de sua competência, cabe recurso administrativo ao presidente da Corte. Essa afirmação vai estar errada. Por quê? Porque não cabe. Nós vimos lá o artigo 16, parágrafo 3º, que está na página 15 do nosso aulão pré-prova, que não cabe esse recurso. Então, o gabarito da questão de número 15 vai estar errada. Pode olhar. Entra no nosso site www.concurseiroon.com.br, baixa na aba Materiais gratuitamente o seu material do aulão pré-prova de regimento interno do STM e dá uma conferida do artigo 16, parágrafo 3º, na página 15. Lá fala que não cabe esse recurso, então o gabarito só pode ser errado. Próxima questãozinha, questão de número 16, agora fala o seguinte: a aplicação de penalidade a servidor integrante dos serviços auxiliares da Justiça Militar, devido ao cometimento da infração administrativa grave ou gravíssima, caberá ao diretor do STM, independentemente do cargo ou da função ocupada pelo servidor. Nós vimos aqui que essa questão administrativa de síndico, de chefe do nosso tribunal, compete ao presidente do STM. Vimos também lá no nosso aulão pré-prova. Portanto, essa questão 16, só pode ser errada. Não marque ela como certa. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 15. De novo, meu mouse não está funcionando. Mas o enunciado fala ali, de acordo com o disposto na Lei 8457... Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Aqui, agora sim. Tá aparecendo uma coisa no meu mouse, outra coisa na tela. Tá meio estranho aqui. Agora eu consegui marcar, mas não tá aparecendo para a galera. Ali, agora apareceu. Lá vou eu. Tô tentando, é muito arquivo, gente, é muita prova e sem identificação. É uma loucura. O risco de eu estar corrigindo uma prova errada aqui é muito grande, né? Daqui a pouco alguém vai dizer, o professor Mangolão, isso aí não é prova de analista da área administrativa, isso é da área judiciária. Bom, foram que vocês me enviaram. Lá vou eu. Foi instaurado no STM incidente de resolução de demandas repetitivas, tendo como objeto a interpretação e aplicação de determinado instituto jurídico da Justiça Militar da União. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir de acordo com o regimento interno do STM. Então, lá vou eu agora na questão 17, que eu não consegui marcar, para ver ali o julgamento a partir do número 17. Essa é a frase que eu tenho que marcar certo ou errado. Olha só. O Ministério Público Militar deverá intervir obrigatoriamente no IRDR e, em caso de desistência ou abandono, assumir a sua titularidade. Tá certa essa afirmação, só que essa afirmação está bem lá para o final do regimento, está no artigo 158 do regimento interno do nosso STM. Então, esse aqui, lembre que eu sou uma pessoa 100% honesta. Essa parte aqui nós não tratamos no aulão para prova, tá? Mas se você deseja saber onde está, está lá no artigo 158 do regimento interno, o gabarito da questão 17 é certo. Próxima questão, questão 18, fala o seguinte: o RDR será julgado monocraticamente pelo presidente do STM e da decisão proferida caberá agravo interno para o plenário do STM. Essa afirmação está errada. Não cabe esse agravo aqui, está lá no artigo 158 também, se eu não me engano, né? Nem é o 158. É o 157, a questão 17, e o 158, a questão 18, tá? Mas o gabarito está errado. E claro que eu nem tinha condição também de lembrar todos os artigos do regimento interno, porque nós nem lecionamos esse conteúdo. Eu só peguei e fiz um resumo para a galera aí, totalmente gratuito no nosso YouTube, no intuito de auxiliar. E já verificamos que auxiliei aqui pelo menos na questão 15 e 16, certo? Mas o gabarito dessa questão 18 será errado, está contrariando o artigo 158. Próxima questãozinha. Próxima questão é a questão 19, né? Com base no disposto na Constituição Federal e na Lei 8429, julgue os itens a seguir. Lá vou eu. O mero exercício da função pública sem comprovação de ato doloso com fim lícito afasta a responsabilidade por ato da improbidade administrativa. Essa matéria aqui eu não leciono, tá? Mas está certa essa afirmação porque está na Lei 8429, tá?
essa matéria aqui. Eu estou pensando, acho que eu vou lecionar essa matéria. Está no artigo 1º, parágrafo 3º do 8429. O gabarito dessa questão de número 19 é certo. Próxima questão, questão de número 20. O sucessor ou herdeiro daquele que tenha causado dano ao erário está sujeito à obrigação de repará-lo integralmente. Aqui está errado. O gabarito da 20 é errado. Lá no artigo 8º da Lei 8429 fala que é no limite da herança. Então, errada essa afirmação. Próxima questãozinha, questãozinha 21. O enunciado fala: julgue os seguintes itens de acordo com o disposto no Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Lá vou eu de novo, meu mouse não está funcionando, mas azar. Segue o baile. Questão 21 fala o seguinte: ao servidor da Justiça Militar da União é permitido exercer sua função, seu poder ou sua autoridade com finalidade estranha ao interesse público, desde que ele observe as formalidades legais e não cometa a violação que expressa a lei. Artigo 6º, inciso 15, fala que o servidor deve abster-se de estar exercendo seu poder com finalidades estranhas ao nosso interesse público. Então, o gabarito da 21 só pode ser errado. E essa aqui a gente consegue matar pelo bom senso, né? O que mais? Artigo 22? Não, né? É questão 22, professor Mongolão. Lá vou eu. Em regra, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade e sua omissão enseja comprometimento ético. Aqui é o artigo 4º do nosso Código de Ética, a questão 22 está certa. Próxima questãozinha. Questão de número 23, 24, 25, 26 estão aqui do meu ladinho. Deixa eu tomar um golinho d'água com a minha xícara do concurseiro UOL. Bastante questões de código de ética e poucas questões de regimento interno, hein? Tô notando isso. Ó, a questão 23 fala o seguinte: julgue os itens subsequentes à luz do código de ética. Beleza, lá vou eu. Questão 23. O prazo de apuração de responsabilidade por falta ética não poderá exceder 40 dias contados da data da instauração do processo, admitida a sua prorrogação por igual período. Aqui está no artigo 45 do nosso Código de Ética, tá? Certa afirmação da questão 23. Questão 24. Admite-se a participação de autoridade investida na Justiça Militar da União em seminários e congressos, desde que não resulte de recebimento de remuneração, devendo-se dar publicidade a eventual pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento. Na verdade, o artigo 13, parágrafo único, diz que admite-se a participação desde que torne pública eventual recebimento de remuneração, que isso seja transparente. Não vai nosso servidor ficar totalmente impedido de participar, de ganhar um dinheirinho extra, né? Então, o gabarito dessa questão 24 vai ser errado nos termos aí do artigo 13, parágrafo único. Próxima questãozinha, questão 25. Na ausência de lei que disponha sobre prazo diverso, será de 6 meses, contado da exoneração da autoridade investida na Justiça Militar da União, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, não lhe sendo permitido estabelecer vínculo profissional com pessoa jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto relevante nos 6 meses anteriores. Tá, essa aqui é igual que nós já vimos na prova de técnico e na prova de policial, né? O prazo de interdição é de 4 meses. O gabarito dessa 25 vai estar errado. Isso está lá no artigo 19 do Código de Ética. Questão 26. Qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas deverá ser mantido em caráter reservado até que seja concluído. Aqui está o gabarito da nossa questão certa, pois está copiando basicamente o nosso artigo 37 do Código de Ética. Beleza? Bom, estou vendo aqui com a prova impressa aqui. Agora vamos entrar nas questões de direito constitucional. Deixa eu só contar quantas questões de Código de Ética aqui. 6 questões de Código de Ética, né? Bastante. Eu vou me esforçar ao máximo para nos próximos concursos eu estar junto com vocês aí, talvez, ou lançando cursos de Código de Ética, ou então vocês me solicitando, coloca nos comentários aqui, professor, faz o Código de Ética de tal tribunal, faz o Código de Ética daquele concurso, para que eu possa até mesmo verificar o que a audiência está precisando, né? Muitas vezes a gente não consegue acompanhar todos os concursos do Brasil, então eu conto com os comentários de vocês aí para a gente poder estar auxiliando vocês. E lembrando, já que eu falei nisso, né? Não esquece de dar aquele like, seguir o nosso canal e ativar as notificações, beleza? Eu sempre tenho que fazer essa lembrança, senão o pessoal da técnica que está ali me olhando, eles ficam chateados. Mas enfim, bora para a nossa apostila. Nossa próxima questão
é a questão de número 27. Deixa eu centralizá-la na tela. Olha aqui, ó, tá bem em cima do meu cabeção. Não consigo marcar com o meu mouse, mas eu vou ler para vocês. Fala o seguinte, ó. Em relação à supremacia da Constituição Federal e ao poder constituinte, julgue os itens seguintes. Lá vou eu. Questão 27. É considerado poder constituinte de revisão o poder inerente à Constituição rígida, destinado a modificá-la, de modo a permitir sua adaptação às novas necessidades, impulsos e forças. Essa afirmação da questão de número 27 está certa. Inclusive, esse poder foi utilizado na nossa Constituição de 88, porque foi determinado que 5 anos após a promulgação nós teríamos uma revisão. Então, como ela foi promulgada em 88, em 1993 nós tivemos essa revisão. Então, isso nós comentamos no nosso curso. Claro que não tivemos curso para STM, mas nos editais que cobram classificação da Constituição e tudo mais, a gente comenta isso. Então, a nossa, ou melhor, eu ia dizer a nossa resposta, mas o gabarito da questão de número 27 só pode ser certo. Próxima questão, 28. A Constituição Federal é formalmente suprema, pois disciplina questões fundamentais para o exercício do poder de uma sociedade. Essa afirmação é verdadeira. Nós temos a nossa pirâmide de Kelsen, supremacia da Constituição. A Constituição é a nossa Carta Magna, é a lei mais importante. Então, o gabarito da questão 28 será certa também. Próxima questãozinha. Deixa eu colocar na tela ali. Opa, foi demais. Questão 29, antes tem o enunciado, né? Em relação à organização dos poderes das comissões parlamentares de inquérito CPI e a administração pública, julgue os itens seguintes. Agora que eu vou julgar, né? Questão 29. É quinquenal o prazo para os tribunais de contas julgarem a legalidade de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, iniciando-se a contagem do prazo a partir da chegada do processo à Corte de Contas competentes. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos o tema 445 e o gabarito dessa 29 será certo, porque está dizendo exatamente o que fala o tema 445. Questão 30. O sistema remuneratório dos servidores públicos deve observar os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. E o chefe de cada poder pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Essa parte final aqui não rola. Pode saber, isso aqui não fala. Basicamente, esse sistema remuneratório está lá no artigo 39 da Constituição, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Mas essa parte final aqui transformou a questão 30 em errada. Então, o gabarito oficial só pode ser errado. Questão 31. Opa, essa aqui eu tenho que movimentar na tela, né? Depois que meu mouse parou de funcionar, eu só estou movimentando com a flecha aqui no teclado do computador. Mas bora lá, vai dar tudo certo. Fé em Deus, bora lá. Questão 31. É permitida aos militares dos estados e do Distrito Federal a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário, respeito ao teto remuneratório constitucional e prevalência do serviço militar. Essa aqui o gabarito só pode ser certo, porque foi acrescentada por uma emenda constitucional o artigo 42, parágrafo 3º, que estendeu o artigo 37 para os nossos militares. Então, o gabarito dessa questão 31 só pode ser certo. Questão 32. Juízes militares serão julgados pelo STM nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Não. Aqui é a cópia do artigo da Constituição, artigo 108, inciso 1, letra A. Você que é concurseiro que estudou as competências conforme a hierarquia comigo, você não pode errar, porque a competência é do TRF, Tribunal Regional Federal. Então, a questão 32, o gabarito só pode ser errado. Próxima questão, sim, a 33. O presidente da CPI é parte legítima para recorrer de decisão judicial que conceda ordem de habeas corpus para liberar investigado de cumprir ato convocatório de comparecimento àquela comissão. Essa está errado, tá? Mas eu não estou lembrando do tema, eu acho que é julgamento. Eu lembro que ele não é parte legítima, eu lembro até da decisão, na época era uma CPI do Renan Calheiros, que teve um habeas corpus que impediu uma pessoa de lá comparecer, e no fim ele quis recorrer e foi decidido pelo Supremo que ele não é parte legítima. Mas eu não vou lembrar agora o tema, não consigo lembrar tudo também, né? Vocês vão me perdoar nessa. Mas o gabarito da 33 só pode ser errado porque ele não é parte legítima, e aqui está dizendo que ele é parte legítima. Próxima questãozinha. Questão 34 na tela fala o seguinte: julga os próximos itens acerca das funções essenciais da Justiça. 34. Desde que haja autorização da maioria absoluta do Senado Federal,
O Procurador-Geral da República pode ser destituído por iniciativa do Presidente da República. Aqui é a cópia do artigo. O artigo 128, parágrafo 2º, me diz que a 34, o gabarito será certo. Próxima questão, 35. O chefe da Advocacia Geral da União é o Advogado-Geral da União, nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira com mais de 35 anos. Tá, aqui tem erro, tá? Ele está copiando o artigo 131, parágrafo 1º, mas fala ali, ó, nomeado pelo presidente dentre integrantes da carreira. Na verdade, é de livre nomeação do presidente da República e pode ser qualquer cidadão. Não precisa ser integrante da carreira. Então, o gabarito da 35 será errado. Próxima questãozinha, questão 36 na tela, fala o seguinte. Ato normativo do Ministério Público Estadual que disponha sobre a estrutura administrativa e as atribuições de grupo de atuação especial contra crime organizado e inconstitucional, contra crime organizado é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal. Não. Aqui nós tivemos uma decisão recente de fevereiro de 2025 dizendo que é constitucional. Então, essa questão 36, o gabarito só pode ser errado. Eu estou pensando aqui, estou olhando para a prova, pensando de novo, o Sebrasp abrindo muito leque de estudo, né? Não tem como a gente estar atualizado com todos os julgamentos do Supremo. Não basta tudo que eu tenho que estudar do edital, ainda tenho que ficar lendo tudo do Supremo. Estou totalmente solidário a você que está se sentindo chateado aí com essa questão 36. O gabarito só pode ser errado. Deixa eu ver, a 37 está falando de lei penal militar. Deixa eu folhear, ver se não temos mais questões. Não temos mais questões aqui. Vencemos, meus amigos, a nossa prova de analista da área administrativa. A única indicação, tá? É eu que fiz com a canetinha ali, ó. Área administrativa. Porque senão a gente não dá conta, é muita prova. O Sebrasp libera 2 arquivos de cada cargo. E ainda os arquivos, além de ser separados, somente quem fez a prova tem acesso. Então eu sempre preciso que você seja solidário comigo e mande para o meu WhatsApp as provas. Senão, não consigo ajudar vocês, não consigo corrigir. Por isso que eu coloquei um short ontem e falei, pelo amor de Deus, mandem as provas. Mas somente hoje, na quarta-feira, eu consegui as provas. Vamos para a nossa última prova de analista da área judiciária. Deixa eu colocar na tela aqui direitinho qual é a prova. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu ver. Satélite natural. Depois, para o príncipe, não é coisa só menos... eu estou lendo a folha 2. Tá, agora já tá na tela aqui a prova certa. Posso colocar a apostila na tela para você. Ó, o texto, pelo que eu estou vendo, é o mesmo de analista da área judiciária, mas já na página seguinte tem diferença, tá? Na página 2 aparece ali outro texto. Tá, aqui ó, fala para o príncipe, papapá. Tá, depois deixa eu ver. Bom, vai começar as nossas questões a partir da questão 25, né? Deixa eu voltar um pouquinho, tá ali, ó. Tá bem em cima do meu cabeção. De acordo com o disposto na Lei 8457, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares, bem como o regimento interno, julgue os seguintes itens. Ih, será que vai ser tudo igual? Peraí que eu vou minha água. Deixa eu só encher aqui com a minha garrafinha, que eu busquei ali quando estava dando loop na tela. Deixa eu encher a minha xícara. E já vamos entrar para a primeira questão de analista da área judiciária, que já é de regimento interno, né? Tomara que a gente tenha acertado no nosso aulão. Lá vou eu. Fala assim a questão de número 25, não consigo marcar na tela de novo. Vamos lá. A função de corregedor da Justiça Militar da União é exercida pelo ministro vice-presidente do STM, o qual desempenha durante o período do seu mandato, permanecendo excluído da distribuição dos processos, mas podendo integrar o plenário no exercício da atividade jurisdicional. Aqui nós estamos com o artigo 7º, está mais ou menos ali pela página 11 e 12 do nosso aulão pré-prova, que foi onde nós falamos do nosso corregedor. E, portanto, o gabarito da questão 25 é certo! Próxima questãozinha, a questão 26 na tela, fala o seguinte. A aplicação de penalidade a servidor integrante dos serviços auxiliares da Justiça Militar devido ao cometimento de infração administrativa grave ou grave... Opa, essa aqui é igual. Caberá ao diretor do STM. Não, cabe ao presidente. Mas está igual à prova anterior. Deixa eu ver qual é a questão. Está igual à questão 16 da prova de analista da área
administrativa. Essa questão 26 de analista da área judiciária. O gabarito é errado. Próxima questãozinha, questão 27. Suponha que durante o julgamento de apelação no STM, um dos ministros que compõe o colegiado suscite inconstitucionalidade de determinada lei, apresentando nos autos questão inédita a ser apreciada pela Corte. Nessa situação, deverá ser interrompido o julgamento e aberta a vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar para a apresentação do parecer conforme o prazo indicado no regimento interno. Sim, tá certa essa, mas eu não lembro o artigo. Tá lá pro final. Artigo 127. Gente, eu sei que tá certo, mas eu não lembro o artigo. E é explicável não lembrar o artigo, né? Nós não tivemos aula, eu não li exaustivamente todos os artigos do regimento interno da STM. Eu fiz somente um resumo. E esse artigo aqui eu não botei no aulão para prova, tá? Tá bem pro final do regimento, então peço desculpa. Mas o gabarito é certo. Às vezes a gente não consegue acertar todas, né? Me desculpe. Questão 28. Das decisões finais tomadas pelo Conselho de Administração do STM no âmbito de sua competência, cabe recurso administrativo ao presidente da Corte. Na verdade, não cabe. Está no artigo 15, tá no pré-prova em que página? Bom, não vou lembrar também a página, né? Mas eu acho que é o artigo 15. Está bem no início do nosso regimento. Nós vimos isso, mas essa questão aqui está igual à questão 15 de analista da área administrativa. Deixa eu ver. Está ali pelo artigo 16, artigo 15 do nosso aulão pré-prova, essa questão. Então, o gabarito dessa questão só pode ser, agora eu já nem sei qual é a questão que eu estou lendo. É a questão 28, né? Questão 28, o gabarito será errado. Deixa eu ver se é o mesmo gabarito daqui. É a questão 15. É errado mesmo. Então, pelo menos o gabarito as questões estão idênticas e os gabaritos estão idênticos, tá? De analista da área administrativa e de analista da área judiciária, que é essa que estamos corrigindo. Questão 29. Compete ao juiz federal da Justiça Militar processar e julgar monocraticamente os crimes cometidos por civis em tempo de paz contra as instituições militares. Opa, essa aqui é uma informação que está no artigo 30 da Lei 8457, tá? Que daí não chega a ser a minha matéria, não lecionei isso, então, mas de qualquer forma o gabarito da 29 é certo. Próxima questãozinha, a questão de número 30, eu nem vou ler o enunciado, tá? Ah, mas ele pediu situação hipotética, então vamos ler. Foi instaurado no STM incidente de resolução... será que é igual? Vai ser igual. Vai ser igual. Tendo como objetivo a interpretação e aplicação de determinado instituto jurídico. Tá. A questão 30. O Ministério Público Militar deverá intervir. Essa aqui está certa. É igual à questão 17 de analista da área administrativa. E a 31. O RDS será julgado monocraticamente pelo presidente. Essa está errada. Tá? Tá igual à questão de número 18 de analista da área administrativa. Então, nem vou perder tempo lendo essas questões. Vamos para as questões inéditas, né, meus amigos? Vamos para o que caiu que seja inédito. Deixa eu ver aqui. 32, essa resolução do CNJ, não sei. Questão 39 é de Código de Ética de novo. Então, bora para a questão 39. Tá aqui do meu ladinho, olha ali, ó. Fala assim, ó. Julgue os itens seguintes de acordo com o disposto no Código de Ética. Questão 39. O servidor da Justiça Militar da União, ao servidor da Justiça Militar da União é permitido exercer sua função, seu poder ou sua autoridade com finalidade estranha. Tá, essa aqui tá errada e tá igual à questão 21 ali que acabamos de ver da prova de analista da área administrativa. Gabarito errado. 40. No exercício das suas funções, as autoridades investidas na Justiça Militar da União devem pautar-se pelos padrões de ética, a fim de motivar o respeito e a confiança do público em geral, bem como prevenir eventuais conflitos de interesse. Aqui está certo, tá? A questão 40 está basicamente trazendo o caput do artigo 9º do Código de Ética somado com o parágrafo único do artigo 9º. Então o gabarito é certo. Próxima, questão 41. O servidor da Justiça Militar da União tem o dever fundamental de representar contra comprometimento indevido da estrutura da administração pública, independentemente da hierarquia a que esteja subordinado. Essa aqui está certa, é o artigo 6º, inciso 5 do Código de Ética, e essa informação ela é replicada aí em praticamente todos os códigos de ética do país. Questão 42. O servidor não pode omitir ou falsear a verdade, salvo em casos excepcionais de defesa da administração pública
o servidor não pode omitir nem falsear a verdade. Isso está no artigo 5º do Código de Ética, mas não tem essa parte final do salvo, né? Ele não pode falsear nunca, né? Ele não pode omitir a verdade nunca. Então, o gabarito da questão 42 será errado. Próxima questãozinha, questão 43. O servidor deve abster-se de manter relações oficiais, financeiras, profissionais ou pessoais que possam prejudicar ou criar restrições à sua atuação profissional. Acho que essa aqui está certo, meus amigos. Está certo? Está no artigo 3º do Código de Ética essa informação. Então, o gabarito da questão 43 deve ser certo. 44. Em regra, a publicidade dos atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade. Tá, essa aqui nós já fizemos, tá? O gabarito é certo. Essa aqui é igualzinha à questão 22 da prova de analista da área administrativa. Bom, pelo que eu estou vendo, na prova de analista da área judiciária, eles intercalaram questões idênticas à prova de analista da área administrativa com questões inéditas, né? Então, esse foi o teor até o momento. Vamos continuar? E tem mais questões de código de ética, tem bastante, né? Questão 45, eu estou vendo ali, ó. Julgue os itens subsequentes à luz das disposições do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União. Lá vou eu. Admite-se a participação de autoridade investida na Justiça Militar da União em seminários. Tá, essa aqui está igual à prova de analista da área administrativa. É a questão 24, tá? Ela está errada. Por quê? Porque ela tem que estar divulgando. Está falando desde que não resulte do recebimento de remuneração. Na verdade, ele manda divulgar a remuneração. Questão 46. Qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas deve ser mantido em caráter reservado até que esteja concluído. Essa aqui também é igual à questão 26 de analista da área administrativa. E o gabarito é certo. 47. O prazo de apuração da responsabilidade por falta ética não poderá exceder 40 dias. Tá certo. Igual à questão 23 da prova anterior de analista da área administrativa. O gabarito é certo. Próxima questãozinha. Questão 48. A diretoria-geral deverá disponibilizar em caráter ostensivo, independentemente de solicitação, a declaração de bens e rendas das autoridades investidas na Justiça Militar da União, a fim de dar publicidade da sua situação patrimonial e evitar conflito com o interesse público. Na verdade, o artigo 11 do Código de Ética manda ficar em caráter reservado. Isso aqui é sigilo fiscal, né, gente? Não pode ser em caráter ostensivo e mostrar para todo mundo. Então, essa questão 48 ela é inédita, só caiu para analista da área judiciária e o gabarito será errado. Questão 49. Advertência, suspensão e demissão são penas aplicáveis ao servidor pela Comissão de Ética da Justiça Militar da União. Errado. Somente a censura ética é aplicável pela Comissão de Ética. Nós vimos isso em tudo que é aula de de Código de Ética aqui. Mas mais especificamente no STM, nós temos isso lá no artigo 44 do Código de Ética. Próxima questãozinha, questão 49. Não, agora é a questão 50, né? A questão 49 é errado. Questão 50. Na ausência de lei que disponha sobre prazo diverso, será de 6 meses contados... Não é 6 meses, é 4 meses, nós já vimos essa. Essa aqui eu acho que caiu em todas as provas, né? Caiu em todas as provas. Aqui o gabarito é errado. Espaço livre agora, vamos ver se tem mais questões para nós corrigirmos. Não temos mais questões para corrigirmos. Meus amigos, vencemos aqui a nossa prova de analista da área judiciária. Foi um concurso que nós não tivemos curso aqui no Concurseron, mas foi um concurso que vocês me solicitaram auxílio. Então, espero que eu tenha conseguido abençoar vocês com conhecimento, que nós tenhamos conseguido juntos acertar algumas questões, talvez não todas, mas algumas. E você que está um pouco triste, meus amigos, com o concurso, você não pode ficar triste, porque com o concurso do Sebrasp sempre é assim. A gente fica chateado depois da prova, mesmo a pessoa que tirou o primeiro colocado no concurso, mesmo esse, ele fica chateado porque ele pensa que poderia ter ido melhor. Essa que é a realidade. Mas, meus amigos, tenham fé no nosso Pai, aquele que está lá em cima, que entrega para nós exatamente o que nós merecemos, exatamente no tempo de Deus virá a nossa nomeação. Então, talvez muitos de vocês que estão chateados e tristes agora deveriam estar abençoados e se sentindo gratos, porque vocês nem sabem, vocês nem sonham, mas provavelmente vocês estarão sendo nomeados nesse concurso do STM. Que Deus ilumine essas minhas palavras e que Deus ilumine poderosamente a sua vida e esteja premiando os seus esforços, a sua dedicação e seus estudos
com uma breve nomeação, se não nesse concurso, em algum outro concurso que você seja merecedor. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Deem aquele like no vídeo e, se desejar, sigam também. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o linkzinho do Instagram da igreja que eu auxilio, que é o Reino Kids. Beijo no coração e nos vemos em futuros novos eventos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.